terceiro ano do ensino médio. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde a todos os professores também que sempre nos acompanham e é uma delícia poder contar com vocês. Hoje a gente tem aula de filosofia no CMSP, toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado e a aula de hoje vai ser ministrada pelo excelente professor Marconi, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o seguinte tema: ser livre ou ter liberdade? Esse também é o nome da aula dele. Eu já falei para vocês que ele é muito poético no nome das aulas e esse não deixou por menos. Antes da gente tocar a bola para o Marconi, eu queria conversar com vocês a respeito da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que é conhecida como, aparece aí na tela para vocês agora, que é conhecida como FECESP. A Feira de Ciências das Escolas Estaduais é um projeto pedagógico que é desenvolvido pela Secretaria da Educação de São Paulo. O objetivo principal é o de estimular e promover a formação de estudantes da nossa rede de ensino no âmbito das ciências da natureza, das ciências humanas e da matemática, pensando aí num projeto de pré-iniciação científica. Gente, é uma iniciativa muito legal, vale super a pena. Pergunte para o seu professor, tá bom? Vamos começar então? Vou contar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo de hoje, que é 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Vai aparecer na tela aí para vocês. Qual é a habilidade a ser trabalhada na aula de hoje? É a de distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. E o professor Marconi já deixa, assim, logo de cara, uma sugestão de atividade para quem tiver a possibilidade, o desejo de realizar. Ele diz o seguinte: fazer uma pesquisa conceitual sobre os termos liberdade, determinismo e livre-arbítrio. E também uma pesquisa de caráter teórico-biográfico a respeito de 2 autores, são 2 filósofos. O primeiro é o Jean-Paul Sartre e o segundo é o Agostinho de Hipona. Joia? Essa é a sugestão de atividade que o professor Marconi deixa para a gente. E com isso, então, a gente vai se encaminhando para o início da nossa aula e a gente já começa assim no vapor, porque já vai aí na tela para vocês uma perguntinha. E a pergunta diz assim: pense em suas relações, em suas condições e em sua personalidade. E então, responda: você é livre? E o que faz você pensar assim? Reflita um pouquinho. A resposta vai aí no chat, como sempre. Eu vou ler aqui com bastante atenção. 60 segundos acho que é suficiente para a gente dar o pontapé inicial e a gente já volta.
Vamos lá, então, gente. Estava lendo as respostas de vocês com bastante atenção. Já aproveito para agradecer pela participação no chat. Olha, Marcone, deixa eu te contar aqui. Respondendo a pergunta que você fez, você é livre? Eu percebi que teve assim, o pessoal da banda do Sim, e aí eu peguei aqui como exemplificação a resposta do Guilherme, que disse assim: sim, eu sou livre porque eu tenho livre-arbítrio de escolher o que eu quero. Teve o pessoal da banda do Não, e para exemplificar, eu peguei a resposta da Melanie, que escreveu: somos, da banda do Sim, que respondeu: somos sim livres, mas com certas condições. E o pessoal da banda do meio, que disse assim: livres, talvez, não exatamente. A gente pode fazer o que quer, mas não sempre. Então, teve esses 3 caminhos de respostas aí. Marcone, querido, dê as caras. Bem-vindos, professores, alunos, todos aqueles que nos acompanham no Centro de Mídia. Boa tarde, especialmente para você, aluno da terceira série do ensino médio. Obrigado pela interação, pela participação de vocês no chat. Eu diria que por essas 3 respostas, Fia, talvez eu nem precise mais dar aula, porque a gente tem 3 concepções de liberdade para trabalhar, e essas 3 concepções que a Maria Fernanda selecionou para a gente no chat tem tudo a ver com essas 3 concepções que nós trabalharemos hoje. Antes da gente começar a construir essas 3 visões, essas 3 percepções de liberdade, é importante a gente se recordar, galera, que aquela primeira sugestão de atividade que eu trouxe, a sugestão de atividade número 1, ela é sempre uma sugestão. Ou seja, você, professor, pode fazer uso dela para que você consiga avaliar o seu aluno, consiga lhe dar uma menção, uma nota para ele daquilo que ele está produzindo na sua casa, bem como você, aluno, pode se utilizar dessas atividades para aprofundar a sua reflexão, aprofundar o seu pensamento, aprofundar o seu conhecimento. E aqui também, antes da gente conversar sobre o conteúdo que foi pensado para a habilidade que a gente está desenvolvendo hoje, né, se a gente for parar para analisar até o título da nossa aula hoje, ser livre ou ter liberdade? Isso já tem a ver um pouco com o que eu entendo por ser livre. Liberdade é algo que está relacionado, ligado com a minha essência, eu sou livre, ou a liberdade é um atributo, uma coisa que se recebe ou que se conquista, e nesse sentido, algo que se tem. Nesse ponto, então, somos livres ou temos liberdade? E a gente vai ver que hoje nós vamos trabalhar 3 concepções, mas existem várias outras aí, sempre nesse viés um pouco dialético, onde as coisas vão se misturando. Falado disso, gente, nós vamos trabalhar aqui com uma primeira concepção de liberdade que talvez vocês já estejam até cansados de me ouvir falar esse nome, né, do Nicola Baiano, né? Eu vi que no chat semana passada teve até uma galerinha falando o Nicolas Baiano, né? Não, é um professor, né, um filósofo italiano, Nicola Baiano, o nome dele inclusive está aparecendo aí na tela. Eu vi que teve algumas pessoas que perguntavam, né, como é que escreve, né, como que é direitinho. Está aí o nome desse professor e filósofo italiano, já falecido, e que construiu um dicionário com os verbetes de filosofia que vocês encontram aí nas livrarias, também na internet, trazendo várias noções do que são, melhor dizendo, diversos verbetes, diversos termos, diversas palavras da filosofia. Eu sempre digo a vocês que a filosofia, ela trabalha com 2 frentes, digamos assim, né? Muitas vezes a filosofia cria palavras, porque a gente não tem condição de, com o repertório, com o vocabulário disponível, conseguir transmitir uma ideia. E, por outro lado, a gente tem aqueles que se apropriam de palavras do senso comum, do cotidiano, e dão a elas um novo sentido. Por isso que é muito importante a gente ter um dicionário aí de filosofia para quem quer construir um pensamento, uma argumentação, se aprofundar um pouco mais na reflexão. Falado disso, então, quando a gente fala de liberdade, a gente sabe que tem diversas concepções. Tem aqueles que defendem que, olha, ser livre é fazer o que você quiser, né? Eu lembro que tem alguns que até usam o famoso trocadilho, né? Fazer o que se quer não é liberdade, é libertinagem. Isso é uma outra concepção de liberdade, né? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de 3 visões do que é ser livre. A primeira delas é uma visão que a gente chama de libertarismo. Lembrando que hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no libertarismo e na semana que vem nós conversaremos sobre as outras 2 concepções, que é o determinismo, são o determinismo e a concepção dialética da liberdade. Pois bem, o que é que o libertarismo defende? O libertarismo defende que ser livre é ser a causa das suas ações,
É você mesmo decidir, você mesmo determinar o que vai ser feito e como ser feito. Nesse sentido, só há liberdade quando a causa das tuas ações são você. É você, nesse caso. Só há liberdade para mim quando eu sou a causa, quando eu decido por algo. Quando eu não decido, quando a causa não está em mim, não existe liberdade. E o libertarismo defende que isso é possível, isso é viável, você exercer aí uma liberdade plena, onde você é senhor de si mesmo, onde você toma as rédeas e escolhe o que deve ser feito e como deve ser feito. Mas a gente vai aprofundar isso logo mais. Nesse primeiro momento nós estamos apenas introduzindo essas três concepções de liberdade. Uma segunda definição de liberdade é o determinismo, que vai aparecer aí na tela para vocês. O determinismo já defende o oposto. Existe uma relação rígida, extremamente imbricada, extremamente relacionada, interrelacionada, de sobreposição, de entranhamento entre causa e efeito. E nesse sentido, a liberdade plena, ela não existe. Todos nós somos constantemente influenciados. Constantemente nós sofremos aí pressões conscientes ou até mesmo inconscientes que determinam as nossas escolhas. Quando a gente pega aí, por exemplo, aqueles famosos filósofos que ficaram conhecidos na história como os mestres da suspeita, né? Não só filósofos, né? O Freud, o Nietzsche e o Marx, eles trabalham justamente com essa ideia de que a razão e a ilusão de uma escolha autônoma e racional é uma ilusão. Porque, no final das contas, o seu inconsciente age, você é condicionado pelo meio, no caso de Marx, né? Você não é senhor da tua razão. Então, nesse sentido, o determinismo defende que não há liberdade plena, não há liberdade absoluta. A liberdade, ela está condicionada, ela não... Melhor, perdão, gente. A liberdade, ela está tolhida, ela está limitada. A gente tem... A ideia de liberdade é uma ilusão, a gente pode dizer assim. Eu tenho a sensação de que eu escolho, eu tenho a sensação de que eu decido, mas na verdade a minha escolha, a minha decisão, ela é influenciada por diversos fatores que a gente vai explorar mais na próxima aula. E aí nós temos uma terceira concepção de liberdade, que é o que a gente chama de concepção dialética ou condição dialética da liberdade. E, como o nome já diz, dialeticamente falando, essa noção de liberdade nada mais é do que a ideia de que as duas versões anteriores, ou seja, o determinismo e o libertarismo, se conversam. Então, há sim um espaço, uma dimensão onde a gente não tem muito o que fazer, onde a gente não consegue escolher, somos influenciados, somos determinados e a gente não consegue escapar disso, mas o alcance dessa determinação, essa relação de causa e efeito, ela não é onipotente, infinita, a ponto de não me deixar escolha alguma. Então a concepção dialética da liberdade trabalha com essa ideia de que tem sim coisas que eu não posso escolher, tem sim coisas que me influenciam e eu não tenho como escapar dessas influências, coisas, pessoas e assim por diante, mas também há um espaço, há um momento onde eu consigo sim escolher, onde eu consigo sim exercitar a minha liberdade. Então, falado dessas três concepções, libertarismo, a liberdade é plena, eu escolho, eu decido, eu sou a causa das minhas ações. O determinismo, você acha que escolhe, mas na verdade você não escolhe nada. Você é influenciado por uma série de situações que são causas que geram em você um efeito, e esse efeito é uma escolha, é uma ação, é um tipo de vida. E a concepção dialética, que trabalha com um pouco dessas duas vertentes. Pensando nessas três visões que a gente está trabalhando aqui hoje, vamos refletir e comentar lá no chat. Imagine que sua vida não tivesse limites, não tivesse condicionantes de qualquer espécie. Você não tem nada que seja uma barreira, que seja uma condicionante, algo que te impeça de fazer algo. Isso, na sua concepção, significaria ser livre? 90 segundinhos e a gente volta aí com a leitura e os comentários da Maria Fernanda.
Vamos lá, então, gente. Estava lendo com bastante atenção as respostas de vocês no chat. E eu queria dizer o seguinte: quero fazer coro com o professor Orlando, que quando lá da primeira pergunta que a gente fez, e que teve aquela divisão no chat da banda do sim e da banda do não, o professor Orlando escreveu assim: ó, pessoal da banda do sim e pessoal da banda do não, vocês têm que fundamentar as respostas. E aí eu e o Marconi fazemos coro, então, com o professor Orlando. Por quê? Porque eu percebi que agora, nessa segunda pergunta, proposta pelo professor Marconi, muitas foram as respostas que eu recebi no chat, mas poucas foram as respostas que trouxeram fundamentação, que trouxeram argumentação. E sabe, gente, em filosofia, claro, em tudo, né, na vida, mas em filosofia maiormente, a questão da fundamentação, da argumentação coerente, ela é muito importante. E aí a gente vai começando a fazer um treino nas respostas do chat, a desenvolver argumentos sólidos que sigam um raciocínio, né? Mas isso posto, eu quero comentar 3 respostas, viu, Marconi, muito interessantes para a pergunta que você colocou, que são as seguintes. A primeira veio do Daniel, e o Daniel disse assim: sim, nesta situação seríamos livres, uma vez que não teríamos nenhum tipo de barreira ou de obstáculo. A Jennifer disse assim: eu acredito que não, porque mesmo nessa situação, ainda assim, a liberdade do outro poderia vir a ferir a minha própria. Então, ela fez uma extrapolação, por extrapolação, uma perspectiva muito interessante. E aí eu encerro o meu compilado aqui de respostas do chat, trazendo o Luiz Fernando, que devolve, Marconi, a sua pergunta com outra pergunta. Ele diz assim: bom, se fosse assim, se não houvesse nenhum tipo de constrangimento ou de determinante na minha vida, então do que eu iria ser livre, se não haveria nada para me impedir? Se não tem nada de que eu tenha que ser livre, se não tem nada me impedindo, eu posso me designar como livre? Esse foi o questionamento do Luiz Fernando. E aí, com essas três falas, eu toco a bola para você, Marconi. Gente, eu estou, assim, sinceramente abismado com essas respostas de vocês, tá? Sem de forma alguma querer ser tendencioso, mas de maneira especial as 2 últimas respostas, aí não lembro agora o nome da menina e do Luiz Fernando. Fantásticas colocações de vocês. Tenho certeza que houveram outras também muito boas. Parabéns. Essa pergunta, ela gera uma reflexão gigantesca, Luiz Fernando. Parabéns por essa problematização. Mas eu quero também trazer mais alguns ingredientes aqui, lembrando que a nossa proposta de filosofia é refletir, é pensar, desconstruir muitas vezes algumas certezas que a gente tem, não para que a gente viva num mundo de incertezas, mas para que as certezas que a gente possui sejam cada vez mais fundamentadas, cada vez mais alicerçadas e tenham condições de se sustentar, de se manter. E aí, nesse sentido, eu queria pegar aqui 2 colocações do professor Marcelo. Obrigado, professor, por estar conosco aí, acompanhando, apoiando as nossas aulas. E o Marcelo, ele disse o seguinte: sim, seríamos livres, pois não existiria um limite para controlar nossas ações. Um ser humano sem um determinado controle de ações pode causar danos. E nesse sentido, a gente não pode confundir a liberdade com a falta de regras. As regras são necessárias, inclusive para controlar a nossa liberdade, né? Vejam que aqui começa um contraponto justamente se a liberdade implica numa ausência de limites, né? A colocação do Luiz Fernando foi muito pertinente, até porque se a gente parar para analisar, puxando inclusive os filósofos pré-socráticos, eles traziam essa ideia da concepção da existência a partir da diferença. Eu só sei o que é o eu porque existe um outro, né? Heráclito trazia para a gente essa visão, né? Dia e noite, vida e morte, quente, frio, úmido e seco. Então eu só tenho noção de liberdade porque há uma situação de ausência de liberdade. Então isso é uma coisa que a gente já pode refletir bem na linha do que o professor aqui, Marcelo, colocou, do que também o Luiz Fernando comentou. E tem uma segunda questão que é importante a gente pensar, que é importante a gente analisar, que eu não coloquei na pergunta, não é uma exigência que vocês trouxessem isso para discussão,
Mas se a gente parar para analisar, não ter limite nenhum me coloca em condições de fazer tudo o que eu quero. E fazer tudo o que eu quero me torna livre ou me torna escravo da minha vontade? Me torna escravo do meu querer? Porque a gente sabe que tem pessoas, né, vamos até colocar no sentido econômico, que não têm limites. Possuem recursos financeiros, possuem status social, onde não há essas limitações. E muitas vezes a gente encontra esse tipo de pessoa presa, encarcerada nas suas vontades, nas suas dependências. Por isso que, como o professor bem aqui colocou, a ausência de regras não significa uma presença da liberdade. Falado disso, gente, eu quero retomar aqui com vocês o nosso conteúdo para, a partir disso, a gente se encaminhar para a primeira linha, para a primeira vertente da liberdade que a gente vai trabalhar hoje, que é o libertarismo. Então, você professor, você aluno que chegou depois, nós estamos trabalhando aqui com o título da aula, Ser Livre ou Ter Liberdade? Isso está dentro de um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, que são as 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética, onde a habilidade que a gente está procurando desenvolver é distinguir diferentes concepções, ou seja, diferentes visões sobre a ideia de liberdade, sobre o que é ser livre. E aqui eu deixei uma primeira sugestão de atividade, que era ou uma pesquisa conceitual sobre esses 3 termos, liberdade, determinismo e livre-arbítrio, e também uma pesquisa teórico-biográfica, ou seja, uma pesquisa da vida e da obra, das teorias, do pensamento, do Jean-Paul Sartre e do Agostinho de Hipona. Vocês vão perceber que a gente vai falar agora de Aristóteles, mas eu não coloquei o Aristóteles como uma pesquisa, porque a gente já trabalhou Aristóteles em outros assuntos, e nesses outros assuntos eu sugeri a vocês que pesquisassem a vida, a obra de Aristóteles. Então hoje eu peço a pesquisa, aqueles que quiserem e puderem, de Sartre e de Agostinho de Hipona, porque são pensadores que a gente ainda não explorou no nosso pensamento. Falado disso, gente, vai rolar mais uma perguntinha para vocês aí no chat, para a gente se encaminhar para a reflexão do libertarismo. E essa perguntinha diz o seguinte: a existência de leis, sejam elas da natureza, divinas, para aqueles que possuem a crença na divindade, ou mesmo leis humanas, a existência disso impede a liberdade plena? 90 segundinhos, gente. A existência de leis, sejam elas da natureza, divinas ou humanas, impede a liberdade plena? A gente volta aí com os comentários da Fê. Vamos lá então, gente. Olha, Marconi, a grande maioria das respostas afirmam que sim, que a existência de leis acaba por limitar a liberdade, ou, em última instância, alguns estudantes usaram a expressão acaba por limitar a liberdade plena, né? A grande maioria das respostas foi nesse sentido, mas uma especialmente foi bem interessante, e eu acho que ela dá um gancho bem legal para o que vem a seguir. A Ana Carolina disse assim: difícil responder essa pergunta, porque depende da concepção de liberdade que a gente tenha em mente.
Qual foi a aluna mesmo, Fê? Foi a Ana Carolina. Ana Carolina, perfeito. A gente está refletindo hoje sobre isso, sobre diferentes concepções, e é exatamente isso. Diferentes concepções trazem diferentes respostas. Gente, não desconsiderando de forma alguma aqueles que responderam outras questões, hoje, como eu disse a vocês, a gente vai se aprofundar um pouco mais no libertarismo. E o libertarismo é aquela galera que respondeu sim, porque ou você não tem limites, e isso permite a liberdade, ou a partir do momento que existem leis que te condicionam, que te impedem, no caso eu citei para vocês aí leis da natureza, né, que nos limitam, leis divinas para aqueles que possuem uma crença, né, para estes, ou mesmo leis humanas, as nossas leis civis, as leis positivas, né, o direito positivo, isso nos impediria uma liberdade plena. Por quê? Para esse tipo de concepção, liberdade não permite que você não tenha capacidade de escolher. Só que a gente vai ver que isso varia de acordo com o pensamento. E é por conta disso que hoje a gente vai ver esse libertarismo em 3 pensadores diferentes, que são Aristóteles, Agostinho de Hipona, que também é conhecido como Santo Agostinho, né? E também o Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Começando por Aristóteles, tem uma obra dele, fica aqui a dica para quem quiser se aprofundar mais, chamada Ética a Nicômaco, onde nessa obra ele apresenta um pouco da sua doutrina, da sua teoria com relação à liberdade. E é nessa obra que a gente encontra uma definição bem sucinta do que é liberdade na visão aristotélica. Aristóteles vai dizer, liberdade é agir voluntariamente, ou seja, é agir por vontade própria. A partir do momento que eu sou coagido, eu não posso julgar essa ação como uma ação livre. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas ações, elas podem ter sido tomadas de uma maneira autônoma, mas isso não quer dizer que necessariamente ela foi uma ação voluntária. E por quê? Porque existem alguns elementos que afetam a nossa vontade. Esses elementos são a ignorância e também as ações involuntárias. Ou seja, quando você não tem conhecimento de uma coisa e age, você não necessariamente está querendo aquilo, você não necessariamente está fazendo o que você quer e nesse sentido você está sendo livre. Porque se você tivesse conhecimento, se você tivesse acesso à informação, digamos assim, você não faria o que fez, né? Por isso que, inclusive, Aristóteles até fala da diferença entre o agir na ignorância e agir por ignorância, né? O que é o agir por ignorância? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho informação, não tenho sabedoria, eu não tenho acesso aos dados, digamos assim, e fiz uma coisa, escolhi uma coisa, que se eu soubesse que o efeito era aquele, que se eu soubesse que estava dentro de determinado contexto, eu não teria feito. Então eu fiz porque quis, mas foi um ato involuntário. E o agir por ignorância, perdão, na ignorância, é quando, por exemplo, eu deixo os meus sentimentos, pensa numa situação onde você é abruptamente tomado de estresse. Então, naquele momento, a gente costuma falar, né, o sangue ferve, né, a gente vira aí um ignorante, no sentido de que a nossa razão fica tomada pelos nossos sentimentos, pelos nossos impulsos, e aí a gente vai e age, ou a gente faz, ou a gente fala. Alguns poderiam dizer, foi uma ação livre, ninguém obrigou ele a falar aquilo, mas ele não estava no seu uso pleno da razão. Então não foi uma ação voluntária e nesse sentido não foi uma ação livre. A ação voluntária, ela surge de um processo que o Aristóteles fala que é um processo de escolha deliberada dentro do que é possível. O que isso quer dizer? Deliberada passa por um processo de decisão. Se eu respondo impulsivamente, significa que eu não tive tempo de deliberar. Minha resposta foi tão automática, inclusive hoje em dia, fica como dica para vocês, galera. Tem alguns estudos que mostram que os 30 segundos depois de um estresse é onde a gente tem um pico de hormônios, uma descarga química aí no nosso cérebro, que a gente fala o que não deve, faz o que não deve. Então, se você tiver condições, pensa até 30, melhor, conta até 30, para aí sim agir de maneira deliberada, de maneira livre, de acordo com Aristóteles também, dentro do que é possível, né? O Aristóteles, embora ele seja um libertarista, defende que a liberdade ela é plena dentro do que é possível. Não é falta de liberdade não poder fazer o impossível. Não faz sentido. Para Aristóteles isso é ilógico. Eu não posso fazer determinada coisa porque ela é impossível. Isso não é uma ausência de liberdade. A liberdade lida com o existente. Se é inexistente, se é impossível, isso não caracteriza uma ausência de liberdade.
Falado disso, quero trazer um segundo pensador que teve inclusive o seu conceito mencionado aí no chat, logo no início. A Maria Fernanda trouxe essa contribuição para a gente, que é Agostinho de Hipona. Tá? Para quem não sabe, Agostinho é um filósofo, inclusive, que distou um pouco dos demais, porque ele é nascido na África, né? Não é um filósofo europeu, né? Foi considerado, aí, nomeado santo pela Igreja Católica, então ele é um pensador que está dentro lá da patrística, que é um período da filosofia dentro da Idade Média, onde o pensamento cristão e a filosofia se aproximam muito. Inclusive surge aquela ideia da filosofia como serva da teologia, ou seja, uma ideia de que a filosofia surgiu para preparar a razão para a revelação divina, e também a ideia de que a filosofia serve para ajudar a razão a entender a doutrina, a vontade de Deus e assim por diante. E é muito interessante porque Agostinho ele traz um comparativo do homem com a Trindade. Agostinho vai dizer o seguinte: o homem ele é a imagem e semelhança da divindade. E a divindade cristã ela é trina, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vai dizer, da mesma maneira que Deus é trino, a alma do ser humano também é trina. E ela é dotada de faculdades, que são a memória, a inteligência e a vontade. A memória está ligada a Deus Pai, porque Deus Pai é a origem, é a essência, né? Aqui, óbvio, gente, não estou tendo todo um cuidado teológico para poder explicar para vocês a doutrina da Trindade. Mas só para a gente entender, Deus Pai está relacionado à memória, à essência. A inteligência está relacionada ao Filho, de acordo com Agostinho, e a vontade está relacionada ao Espírito Santo. E essa vontade, Agostinho vai dizer, ela é livre, ela é criadora. Então, age no ser humano, atua no ser humano uma vontade constante de criar, de ser livre, de agir. Só que a gente sabe que, de acordo com a doutrina cristã, o ser humano ele foi acometido, aí, na verdade por sua própria escolha e ação, pelo pecado. E esse pecado teria roubado do ser humano a liberdade, mas não teria tirado do ser humano o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É a liberdade da vontade. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas eu posso querer tudo o que eu quiser. E é aí que entra uma outra concepção de liberdade. Apesar de eu não poder fazer tudo o que eu quero, por limitações físicas, por limitações dentro da doutrina de Agostinho, por conta do pecado, da ausência da graça divina, de acordo com o pensamento teológico cristão de Agostinho de Hipona, apesar disso, o meu querer foi preservado. O ser humano ainda tem a liberdade de querer. Então, a liberdade de escolha, a liberdade, olha, eu posso ficar preso dentro de uma sala, mas ninguém pode me prender a minha vontade de ser livre. Podem tirar a minha liberdade, não podem tirar a minha vontade de ser livre. Lógico que aqui a gente tem pouco tempo, a gente precisaria refletir, aprofundar muito mais isso, mas só para vocês verem uma outra concepção de liberdade. E aí, por fim, nós temos uma concepção de Sartre. E Sartre vai dizer o seguinte: o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade é uma condenação para o ser humano. A liberdade que exercemos cotidianamente é o que nos conforma e nos revela. Cada um de nós, como seres humanos, somos fruto da liberdade que exercemos cotidianamente, quando escolhemos as ações que praticamos. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista. Lembra que eu perguntava agora há pouco, ser livre ou ter liberdade? Sartre vai dizer, liberdade não é uma conquista, né? Mas é a própria condição da existência humana. O ser humano, ele é essencialmente livre. E aí, nesse sentido, olha como é importante a gente entender que Sartre vai trazer a seguinte ideia: você sempre pode escolher. Ah, você está preso, mas você pode escolher como você vai ficar preso. Você vai lidar com aquilo numa boa, vai fingir que não está ali, que não está preso, você vai lutar com unhas e dentes para sair daquela prisão. Por mais que você esteja encarcerado, você sempre tem uma escolha. E isso te torna livre. Sartre trabalha com essa ideia. Ah, eu não escolhi o emprego que eu tenho, eu não escolhi o salário que eu tenho, mas você escolheu aceitar isso, se sujeitar a isso. Assim como você escolhe não se sujeitar a isso e correr atrás de outra coisa, não importa. Escolha você sempre tem. Por isso que Sartre dizia, não importa o que fizeram com você, porque a liberdade do outro também me afeta, né? Como alguns aí colocaram. Mas Sartre vai dizer, você pode não escolher o que o outro faz com você, mas você sempre pode escolher como reagir ao que o outro faz com você.
Então não tem escapatória, meu amigo. Você é livre, você está condenado a ser livre. Inclusive isso gera aí um sentimento de angústia, de desespero, porque a responsabilidade é sua. Sartre é um pensador ateu, não adianta jogar a desculpa em Deus, pedir ajuda para Deus, porque a liberdade é sua, você é livre, você é o que você faz de si mesmo. Lembrando que aqui a gente está deixando algumas pistas, por isso que é muito importante vocês se aprofundarem na reflexão. Gente, eu estou falando que hoje meu relógio está trabalhando num ritmo diferente, que a hora está voando. Então eu tinha até separado uma situação de verdadeiro e falso para vocês, mas como o tempo está curto eu não vou fazer. Você aluno, você professor que tem acesso aos materiais aí da Secretaria de Educação, caso você queira aplicar esse exercício com o seu aluno, você pode pegar lá no PowerPoint e depois ver essas frases, essas afirmações de verdadeiro e falso que eu selecionei para a gente ver se conseguiu apreender aí, lembrando, inclusive, que na semana que vem a gente vai continuar esse assunto. Falado disso, quero deixar mais uma segunda sugestão de atividade. E essa sugestão, você pode tirar um print aí, porque a gente vai ser bem rápido, ela traz como uma proposta você escrever uma redação sobre alguma dessas problematizações que temos aí. Por exemplo, nossa sociedade torna a liberdade possível? A sociedade em que vivemos, a condição que nós temos, nos deixa ser livre do jeito que o libertarismo prega? Qual a relação entre a minha liberdade individual, o Estado e as leis? Terceiro tema, responsabilidade e liberdade. Qual é o meu papel e qual é o papel do Estado na construção de sujeitos, de indivíduos livres? E por fim, uma última pergunta, o que impede a liberdade? Então são 4 propostas aí de redação que você, professor, pode desenvolver ou você também, aluno, para conseguir aprofundar a sua reflexão. Tem também, gente, uma terceira concepção, uma terceira sugestão de atividade, perdão, que eu não vou colocar na tela por conta do nosso tempo, mas se você procurar abaixar os nossos slides, vocês vão ver que tem uma outra sugestão de atividade que pode servir para vocês. Para terminar, só introduzindo, na semana que vem, então, nós vamos falar sobre determinismo e a concepção dialética da liberdade. Depois a Maria Fernanda vai trabalhar com a gente aí liberdade, democracia e solidariedade. E eu quero deixar como sugestão para vocês também um filme chamado Efeito Borboleta, que ele é de 2004, sei que muitos alunos e professores já assistiram, porque esse filme ajuda a gente a refletir um pouco sobre as consequências dessa liberdade, de poder escolher, de poder mudar as coisas. Falado disso, peço desculpas pela velocidade, porque o tempo voou, mas eu não queria deixar de trazer para vocês essa reflexão que vai aparecer na televisão, na tela para vocês. São 3 pensamentos sobre a questão do exercício da liberdade. O primeiro diz o seguinte: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e livres na prisão. É uma questão de consciência, uma frase aí atribuída ao Mahatma Gandhi. Depois Rousseau, que vai dizer o seguinte: o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. E por fim, quem já assistiu um filme chamado Cartas para Julieta, tem um poema que aparece nesse filme que ele diz o seguinte: e se são palavras que por si não apresentam nenhuma ameaça, mas se colocadas juntas, lado a lado, elas têm o poder de nos assombrar a vida toda. E se? E se? E se? Liberdade é isso, a gente fazer uso desse e se e colocar para praticar, para exercitar. Vai aparecer na tela para vocês agora uma avaliação da nossa aula. Tenho certeza que vocês vão falar que eu falei correndo, que falei muito rápido. Peço desculpas. Mas vocês podem então clicar nesse link, entrar nesse link para fazer a nossa avaliação. Se o seu celular tem leitor de QR Code, você pode também fazer a leitura. Aqui eu me despeço de vocês e já toco a bola também para a professora Maria Fernanda, agradecendo a participação de todos. Nós é que agradecemos, Marconi, que delícia ter podido compartilhar um pouco da tua aula, ter entendido um pouquinho melhor os conceitos de liberdade. Que reflexão linda no final, o e se é lindo e aterrador ao mesmo tempo. Agradeço muitíssimo a todos vocês. Quinta-feira que vem a gente está juntos de novo, hein? Um beijão! A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.